transcendência do cotidiano pela arte, no exercício de cocriação de Rosane Lisboa Madeira. Começa agora o Ateliê. O que eu lembro desde criancinha, eu adorava desenhar. E eu morava no sítio, no interior de Vacaria. Então, nós tínhamos fogão a lenha. E o fogão a lenha, a parte de trás, era meu quadro negro. Então, eu pedia para a professora restinhos de giz. Adorava ficar desenhando, era um dos meus passatempos. Assim. E adorava ficar copiando desenhos. E naquela época era bem complicado de conseguir, tipo, papel manteiga. Então, nós passávamos, olha só, banha no papel para poder copiar. Ele ficava transparente, a gente copiava os desenhos. Então, desde a primeira série, aí no segundo grau eu já fazia alguns painéis, já pintei algumas paredes, fazia pintura em tecido. E quando eu vim para São Leopoldo, então eu fui fazer arquitetura e ficava sempre aquela sensação que não era aquele curso, né, todas aquelas réguas. E então, numa das disciplinas, o professor começou a questionar muito assim, sobre a vocação, sobre o sentido da vida. E aí me fez ir para Belas Artes. Então eu vim para a Fevale, 17 anos eu tinha. E ali eu me encontrei, adorei, aprendi muito. E depois eu comecei também, então, depois de formada, a dar aula de artes. E trabalhando com artes, tem que ser um professor pesquisador, né? Sempre exercitando e experimentando. Então a minha carreira vem se consolidando assim, como professora e pesquisadora. Eu admiro, aprecio muito o surrealismo e a arte nouveau. Eu gosto de conhecer, trabalho com história da arte, pesquiso, trabalho com os alunos, mas os principais que eu sinto uma influência é desse surrealismo e arte nouveau. Eu sempre gostei de guardar muitas gravuras e fotografar também. Então eu tenho um arquivo bom e agora com a internet melhor ainda. E aí eu experimento misturo uma imagem com outra, muitas vezes também a partir de um poema, de um texto, às vezes eu sonho também. Então o processo, muitas vezes, em horas inesperadas, dá uma ideia, tem que anotar essa ideia, experimentar ela. Aí eu faço pequeno, muitas vezes, para depois ir para a tela, né? Faço algumas experiências. Esse olhar de arte, ele começa a investigar assim, né? Como representa o sol, o que é a luz, a questão do vapor, a questão da neblina. Desde criança eu era muito fascinada essa questão da neblina, o que acontecia, o que ficava. Então, ao mesmo tempo que era fazer a técnica de como representar aquilo, eu me perguntava quem criou aquilo. Nos meus 16, 17 anos, eu lembro assim, que eu tinha uma profunda angústia dessas questões. Quem me diz o que é verdade? Como é que eu vou acreditar que a pessoa diz que é o que é verdade e que não é verdade? E então, esse processo de ficar investigando sobre a vida, sobre a morte, aí na própria arte tem bastante, né? Artistas, assim, lembro do Gauguin, que tem essas obras dele, Clint, questões da existência. Eu também participava de grupo de jovens na igreja e nunca ficava satisfeita com essas respostas da Igreja Católica, e a Igreja Católica tem muito de arte. Então eu fui investigando sobre a Índia, essa filosofia hindu, e gostava muito dessa questão de karma. Então, assim, mais ou menos meio junto sempre a obra, a imagem, o externo e o que leva, o que tem, para onde vamos com esse externo. E então, depois também eu fui conhecendo Rosa Cruz, que é uma ordem, né, e eles valorizam bastante a arte, a cultura, e tem essas questões que me ligavam, então, Ocidente e Oriente.
Mais recentemente, então, eu conheci o Condor Blanco, que é uma escola, e que ela traz muito presentes assim, do ser humano trabalhar as várias áreas. Isso me deu muita alegria, muita felicidade, porque ele propõe que a pessoa trabalhe a sua parte da matéria, que tenha sua autonomia, sua profissão, mas ao mesmo tempo ele vivencia suas emoções, convive com a família, convive com os filhos, com os amigos, tira um tempo para os amigos, tira um tempo para estudar, para viajar. Então, a pessoa que não pode viajar, ele propõe a arte, é uma viagem. Vamos fazer alguma forma de arte. E trabalhando também a nossa inserção no grupo. Como que a gente trabalha a filantropia, como nós cuidamos do meio ambiente. Então, o externo e o interno vão encontrando seu equilíbrio. Foi muito importante. Uma outra coisa que me tocou muito profundamente, que eu ainda tenho que reler de novo, é Cartas de Cristo. Um livro que ele vai estar propondo o ser humano como co-criador. Que daí depois eu fui encontrando em outros lugares isto, que Deus criou uma parte e agora nós vamos criando a outra. Então eu, ao desenhar, ao fazer representações nas artes visuais, também sou um co-criador. Então, agora eu penso que as minhas angústias de adolescente estão mais equilibradas. Para algumas pessoas é vital fazer arte. É assim, eles não conseguem dormir. Eu lembro assim, até o Beethoven, né? Ficava lá assim, até conseguir representar aquilo, não conseguia nem dormir, tem uns que não conseguem comer. Aí já está um pouco exagerado, a gente também tem que ter o equilíbrio. Mas a arte, ela é uma necessidade de expressão, que vai além da comunicação, vamos dizer, é uma forma de comunicação, mas não seria essa de escrita, não tão formal, né? Alguns vão precisar dançar para dormir tranquilos. E outros, então, desenhar, pintar, fazer teatro, fazer cinema. Mas eu penso assim que é expressar essa origem divina. Tem alguns que não, pelos temas e técnicas, buscam outras coisas, né? Mas daí estão falando da angústia, estão falando da violência, mas eles estão falando do mundo. Eles querem de alguma maneira expressar. Eu penso isso, eu sinto isso. Né? Tanto que a arte, mesmo nas ditaduras, ela acha uma maneira de aparecer.